vindo. Convidamos então os irmãos para formarmos um único pensamento e, através desse pensamento, sintonizar com esses irmãos de luz e amor, esses irmãos abnegados do bem, para que possamos, através dele, chegar ao nosso mestre, ao nosso guia e modelo, que é Jesus, e agradecer a ele por esta oportunidade que nos deu de aqui chegarmos, em busca desse conhecimento, em busca dessa serenidade. Agradecer, mestre amigo, pelo dia que passamos, por essa noite que adentramos a ela, pelas nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos. Agradecer pelas oportunidades, os desafios. Agradecer, mestre Jesus, pela vida dos nossos entes queridos, pela presença desses irmãos que aqui estão muito antes de nós chegarmos, preparando, purificando, organizando o ambiente para a realização do nosso trabalho. E rogamos a Ti, mestre amigo, que através desses irmãos de luz e amor, se faça presente junto a nós, nos proporcionando todos os recursos necessários na realização do nosso trabalho, em especial o nosso amigo Mário, que é o responsável pelo tema de hoje. Que ele possa receber toda a assistência necessária para apresentar o seu trabalho da melhor forma e que nós possamos absorvê-lo, retornando aos nossos lares melhores de quando aqui adentramos. Com essa simples e humilde prece, damos por aberta a primeira parte do nosso trabalho, passando a palavra ao nosso amigo. Que assim seja. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por esta possibilidade. Agradeço ao Roberto pelo convite e, claro, pela presença de vocês. E convido para nós refletirmos em torno dos conteúdos do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, como a maioria dos 28 capítulos do Evangelho, Palavras de Jesus. No caso do capítulo 1, não vim destruir a lei. Antes de adentrar no capítulo propriamente, eu gostaria de trocar algumas ideias, perguntando para as crianças, o que a gente fala mais, sim ou não? Não? Não sai, não mexe, né? Quantos não se fazem necessários? Não bota a mão no fogo, não atravessa a rua, principalmente para o bem deles, para garantir a sobrevivência e para aprenderem para a vida em fora, não se frustrarem com os não, com as negações inevitáveis ao longo da vida, né? Mas aí quando o menino, menina, está mais maduro, quer dizer, mais maduro não, mais crescido, adolescente, jovem, a gente diz, vai estudar, lava a louça, dando muita explicação, ou tem que ser curto e grosso para que a coisa saia? Tem que ser meio objetivo, né? Não era, foi assim que fizeram com a gente. É porque não tinha muito tempo, e não adianta querer dar explicação, senão vira bate-boca. Tem que fazer as coisas, tem que se preparar para a vida. Claro que aí depois de mais grande, aí já se busca mais as atitudes pensadas, as atitudes raciocinadas. Não é? Bem, isso tem relação, no meu entendimento, vamos ver se vocês concordam, com conteúdos desse primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, mas que trata das 3 revelações de Deus. Inclusive, os subtítulos é relacionado com os autores das 3 revelações de Deus. O primeiro subtítulo é Moisés, o segundo é Cristo, e o terceiro seria Allan Kardec? Não, né?
os espíritos, o espiritismo. Allan Kardec simplesmente, não pode dizer simplesmente, que foi uma grande coisa o trabalho de questionamento, de codificação feito por ele. Mas ele não é o autor da doutrina espírita. Através dos espíritos, por isso espiritismo, a doutrina dos espíritos, é que veio a terceira revelação. E Kardec, sim, começa a nos esclarecer, com relação a Moisés, há duas partes nas leis promulgadas por ele. As leis de Deus, consubstanciadas nos 10 mandamentos, atuais para todos sempre, inclusive para hoje, para depois, como foi antes, né? E com toda a lei de Deus, eterna, e a parte da lei civil, criada para Moisés, de acordo com o perfil das pessoas que tinham que ser regidas por aquelas leis. E tanto isso é verdade, já vou adiantar que o Cristo nos diz, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas, a lei de Moisés e os profetas, duraram até João, o João Batista, contemporâneo do Cristo, precursor do Cristo um pouquinho, né? Então, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem se apressa em entrar nele. Isso há 2000 anos atrás que aconteceu. Na eternidade é pouco tempo. Mas, então essas leis de Moisés, tem leis relacionadas com a condição, a falta de conhecimento da ciência, para cuidados, coisas assim. Bom, há pouco tempo, né, a mulher que tinha filho tinha que ficar em quarentena durante o tempo que não podia tomar banho. Eu sou desse tempo. E do local de Piratini, que era mais ou menos assim. Hoje em dia, se sabe que é bem... Não sei se alguém confirma de ter noção disso aí. Não, Pelotas é outro meio, né? Mas em Piratini tinha essas coisas. Então tem leis lá, inclusive o Richard Simonetti, ao comentar a respeito, nos livros dele, comentar a respeito da proibição de Moisés da comunicabilidade dos espíritos, coisa que foi promulgada depois pelo próprio Moisés, se manifestando para o Cristo, está narrado na Transfiguração do Tabor, está narrado no capítulo 17, começa o capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus, mas então tinha aquela proibição, e muitos se apegam para a proibição da comunicação dos espíritos em outras religiões, porque Moisés proibiu. E aí, claro, que existiam abusos, então até hoje proibido, se for com abuso. A doutrina espírita recomenda, e inclusive lá no capítulo gratuitamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada, santamente e religiosamente. Não por futilidade, não por mera curiosidade, e sim por critério. Mas naquela época existia abuso, então, quase que só abuso foi proibido. Mas aí o Richard Simonetti elenca outras proibições que, se as mulheres de hoje se dessem conta, aquelas que são favoráveis à proibição da comunicação, outras coisas que Moisés proibiu com relação às mulheres, mulher menstruada estava impura, tinha uma série de restrições, muita questão de falta de conhecimento, né? A gente não tinha, na falta de recursos, a gente, né, era a lei da precaução, até hoje. Deve prevalecer sempre a lei da precaução se a gente não souber de controlar alguma coisa que possa advir de uma condição que se possa evitar, que se possa precaver. É bem assim a vida. A lei da precaução é muito importante, inclusive invocada por políticos, legisladores, essas coisas todas. Então, na medida que a religião vai se tornando mais racional e a ciência vai explicando as coisas, tem muita coisa que não precisa. Naquele momento, naquela época, pelas circunstâncias, era modificada. Com muita coisa que a gente está vivenciando hoje em dia, que cuidados e práticas, coisas assim, e depois de descoberto outros recursos e se dado conta da inofensidade ou da ofensidade, dependendo do que seja, a gente vai dizer, pô, lá em 2002 era assim, agora
Está mudado. Quanta coisa nós temos acompanhado, né, gente? Não é de duvidar que vai acontecer isso. Agora, então, voltando à questão das leis de Deus, que Cristo diz que não veio destruir a lei, que Deus, que lei? A lei dos 10 mandamentos. Então, a importância do amor a Deus, que é o único Deus, não ter outros deuses. Porque quem é ateu, gente, vai adorar alguma coisa. Na academia é muito comum adorar o autor, algum autor famoso. Se dizem, para seguidor disso, se dizem o nome do indivíduo seguido do ismo. É uma doutrina daquele sujeito que vai seguir. Ou se amam a si mesmo, por isso que é tão importante o amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse primeiro mandamento, lá, Moisés já tem, assim, nem dá para dizer um embrião, já é um feto bem graúdo, bem criado, com relação a comportamentos que a gente deve ter, para os quais a gente tem que se vigiar muito. Então, além de dizer que eu sou o único Deus que nos tirou da escravidão do Egito e tal, aquela coisa toda, depois ainda continua o que está no capítulo 20 do Êxodo, e segue, né? E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois de chamar a atenção que é o único Deus, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, embaixo da terra, das águas, não sei o quê, e não lhe prestareis culto soberano. Então, previne evitar a prática exterior, a adoração de coisas que a pessoa muitas vezes considera justificada por adorar, e não é o que interessa. O que interessa é a reforma íntima que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Ah, mas então eu não matei, mas encontrei morto. Eu não fiz, mas encontrei o que os outros fizeram. Então, já no primeiro mandamento está bem alertado esse aspecto. Não fareis imagem esculpida, nem figura de coisas sagradas, de Deus, de personalidades, e ainda não lhe prestarei culto soberano. Isso é uma verdade para todos sempre, porque é uma tendência nossa, procurar o mais fácil. Então, nas hostes espíritas, nós temos que nos vigiar, porque de tempos em tempos, tem campanhas permanentes de tempos em tempos são reforçadas com relação a essas coisas de evitar práticas exteriores, idolatria, coisas que não são construtivas e que, como tal, não são recomendadas. Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, o nome de Deus. Importante, né? Ou não? Não pronunciareis em vão. Gente, tem até quem explore comercialmente, e nem fazendo comércio ilícito, porque comércio é uma coisa necessária, recomendável, inevitável, e Deus me livre, nem se fala, né? Mas fazendo meio de angariar dinheiro, explorando o nome de Deus, de Jesus, coisas do tipo. E ainda, muitas vezes, aqueles que são parcimoniosos em falar a palavra de Deus, de Jesus, atribuem até que não são religiosos, até que eram bruxos. Isaac Newton, em 1600, 700, ligado naqueles séculos 17 para 18, que ele viveu na Inglaterra, era considerado bruxo. E consta, Immanuel Kant nos fala na obra sobre a pedagogia, que quando ele ia pronunciar o nome de Deus, ele, as raras vezes que pronunciava, ele antes fazia uma reflexão. O Divaldo Franco, eu ouvi ele falando, dizendo que Einstein, quando ia falar em Deus, ele antes tirava o chapéu, as poucas vezes que falava. Né? Então, não pronunciar em vão o santo nome de Deus. Não se diz, eu sou crente em Deus para abonar a sua honestidade, para fazer negócios, para coisa assim, para confiar, para fazer isso com o intuito de tirar vantagem, né? Terceiro mandamento: lembrai-vos de guardar o dia do sábado. Até aqui está empate. Não, está ganhando o mandamento que não começa com não.
primeiro não começa com não, o segundo já começa com não pronunciareis em vão o santo nome de Deus, e o terceiro, lembrai de guardar o dia do sábado. Então, tá 2-1 para mandamento, sem não, né? E aí o quarto, honrai pai e mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Bom, aí também o tempo do verbo varia de acordo com o tradutor. Eu estou lembrando da edição da FEB, da tradução do Milor Ribeiro, que é um livro que eu estudo mais, que está no imperativo afirmativo. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse livro do Gentili, que é da ID, Instituto de Difusão Espírita, já está no futuro. Honrareis a vosso pai e a vossa mãe. Então, eu vou continuar no que eu estou mais acostumado. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ó, 3-1 já para mandamento que não começa com não. Né? Quarto mandamento que eu falei, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, para obter terra prometida e tal. Né? Olha, isso continua válido hoje. Naquela época que Moisés disse isso, era a terra prometida que eles queriam chegar lá, quando estavam no deserto de Sinai. Porque os 10 mandamentos foram obtidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai, naqueles 40 anos que eles estavam atravessando o deserto do Sinai. E hoje em dia continua tremendamente válido: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Combinado, gente? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Além dos cuidados, eles terem orgulho de dizerem que é a mãe, que é o pai do ciclano, do fulano. O que mais importa para a gente que é pai é isso aí, né? Então, isso que é dar honra, ser uma pessoa honrada. Para merecer ficar na Terra, que está passando de planeta de prova e expiações para planeta de regeneração. Para merecer a Terra. A Terra, o planeta Terra. Permanecer aqui vai ser uma grande coisa no processo de mudanças que vai ocorrer, que está ocorrendo. Tá, o quinto mandamento: não mateis. 2 palavrinhas. Não mateis. Gente, o quanto o mundo vai ser melhor e é melhor pelo conhecimento dessa palavra. Porque o que a gente ouve de notícia de crime, né? Eu acredito que se as pessoas que ouvem isso teriam que refletir. Muitos dos assassinos, talvez porque não lhe foi alcançado esse mandamento. Não mateis. Pronto. Quanto está? 2-3, né? O 6º mandamento. Não é beba água, embora seja recomendado, você não é um cacto. O 6º mandamento: não cometais adultério. Adultério também no sentido jurídico, como está tipificado no Código Penal brasileiro, que é com relação a relações conjugais, maritais, homem com relação à mulher, mulher com relação a homem. Mas a palavra adulterar, adultério, vai muito além dessa forma de engano. Tanto que a gente diz que uma coisa que não é pura está adulterada, está enganosa. Não enganar as pessoas. Não? Então, não fazer nada que engane, ser honesto na forma de convivência. O 7º mandamento, quanto está? 3-3, né? Não, 4-3. Não, 3-3. O 7º mandamento: não roubeis. Coisa bacana, né, gente? Não roubeis. O quanto o mundo está melhor por haver menos roubo do que antes e quanto tem que melhorar. Calma, está melhor. Tem muito roubo, mas está melhor do que antes. Tá? Então, 7º, não roubeis. É importantíssimo. Agora sim, 4-3, né? O 8º mandamento: não pronunciareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não, evitar fake news com relação às pessoas. Exato.
inventar notícias enganosas, coisas assim. Não caluniar, não cometer crimes tipificados no Código Penal. 5-3, né? O 9º mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º mandamento, não cobiçais as coisas que sejam dos outros. Gente, esses mandamentos são com relação ao amor do próximo e com relação ao amor a si mesmo. Porque a pessoa que não se contenta com o que tem, que fique cobiçando o que é dos outros, que é uma atitude muito infantil, inclusive. Um dos meus filhos, quando era pequeno, eu me incomodava bastante, graças a Deus, um adulto bem equilibrado. Mas quando ele era pequeno, eu dava brinquedos para ele e ele queria os brinquedos dos outros. Então, eu ficava cobiçando o brinquedo dos outros, atitudes infantis. Deu 7-3, né? 7 mandamentos começa com não e 3 não é com não. E que bom que se tenha conhecimento e respeito a esses mandamentos. Agora, vem Jesus, com a terceira revelação, que não destrói essa lei, vem para confirmar, para desenvolver. E se nós compulsarmos o Evangelho, as orientações dele são muito mais no imperativo. Amai os vossos inimigos, levanta-te e anda, vá e não tornes a pecar. Importantíssimo, né? Da forma a gente vê que já Moisés foi questão de 1.300 anos, 1.250 anos antes de Cristo, que recebeu mediunicamente esses 10 mandamentos. Então, mais de 1 milênio depois veio o Cristo e nos dá essas orientações. E o Cristo, então, combate as práticas exteriores, combate, essa expressão que Kardec usa, que está traduzido, as práticas exteriores, que é muito importante evitar. Rituais, comportamentos impensados. Tá? Ainda hoje, eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha a notícia do falecimento da linda Antônio Ranzolin. É furo, todo mundo aqui conheceu, mais velho como eu, ouviram narrações de futebol dele, né? Sabiam que ele morreu hoje? Pô, todo mundo está ligado. E eu ouvi um comentarista na Rádio Gaúcha dizendo que o rádio vai ficar mais pobre com ele, não sei o quê. E me fez lembrar, então, as causas do medo da morte, que está na questão 941 do Livro dos Espíritos, Kardec nos explica, e no Céu e no Inferno, fala nas usanças. Essas coisas de glamorizar a morte, de fazer assim uma coisa terrificante e tal, isso não ajuda em nada, gente. A gente tem que encarar com naturalidade, com a inevitabilidade que existe. Me faz lembrar a letra da música de Guilherme de Brito e outro bandolim lá, Código Bandolim, acho que é, de 1930 e poucos, regravada por Noite Ilustrada, que é Quando Me Chamar Saudade. Além de falar sobre essas questões de homenagens pós-morte, imediatamente à morte, eu sei que depois que o tempo passar, ninguém vai lembrar que eu fui embora. Por isto é que eu penso assim, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga para aliviar os meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade. Quero preces, nada mais. Que grande verdade, né, gente? Uma beleza. E aí, a terceira revelação, então, que está explicado lá no capítulo 1º, é o Espiritismo, que é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo espiritual como uma das forças vivas, sem cessar atuantes na natureza. Por exemplo, nós aqui temos algumas dezenas de encarnados, que bom que estamos aqui, mas com certeza tem um número bem maior de espíritos que estão nos acompanhando, nos auxiliando, e lá fora a gente tem que sair em alto astral, porque muitos ficaram lá e eles vão querer alguma conversa, não dê prosa para eles, mantenham alto nível, para tocar a vida em frente com melhor qualidade. Mas então é essa a verdade. E aí, gente, a doutrina espírita nos fala
da necessidade, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, da fé raciocinada. E, inclusive, no questionamento, numa conversa que eu ouvi, entrevista, fala do Papa João Paulo II, ele falou da necessidade da fé raciocinada, que a fé tem que ser raciocinada. Eu não estou louvando o Papa, mas louvando quem disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, a reencarnação, gente, que é uma das coisas, o Cristo fala claramente da reencarnação, está no Evangelho. Tá? A questão 1010 do Livro dos Espíritos nos dá conta que a ressurreição é uma questão de terminologia, que é a forma através da qual a Igreja Católica nos informa a respeito da reencarnação. E é uma coisa que pessoas que, quando se dão conta, negam a reencarnação, mas eles usarem a expressão, eu acho que em outra vida eu fiz isso, fiz aquilo, e com a lógica de justificar a vida que está levando hoje. Porque nós somos reflexo hoje do que fizemos ontem. Também. Não só disso. Mas, com certeza, aqui e agora, e doravante, nós estamos construindo o nosso dia seguinte e as nossas encarnações seguintes. Isso é muito importante. Nós nos darmos conta. Se nós somos construtores do nosso destino, foi nós que construímos a condição em que nos encontramos. Por mérito nós temos as vantagens que temos e por conveniência nós temos as advertências que a gente até às vezes reclama delas. Às vezes. Só às vezes. Quase sempre, né? E então, mas se nós somos reflexos daquilo que fizemos outrora, seremos o reflexo do que estamos fazendo agora. Isso é muito importante ter presente. Então a doutrina espírita nos explica por que não convém matar, por que tem que amar o próximo, não apenas dizer amar os inimigos. Inclusive o capítulo 12 do Evangelho do Espiritismo nos explica muito bem isso. Então, gente, permanece a necessidade para nós em todas as idades das negativas, dos não fazer, embora não seja suficiente. Questão 642 do Livro dos Espíritos basta não fazer o mal para agradar a Deus e conquistar uma situação melhor na vida futura, e a resposta começa com não. Há que se fazer o bem no limite das nossas forças, até porque se é responsável pelo mal que decorra do bem que se deixou de fazer. Questão 900, várias outras questões do Livro dos Espíritos repete isso, e praticamente nos mesmos termos, a questão 975 também fala isso. Mas continua a necessidade de nos vigiarmos, de não fazer o mal, de seguirmos aquelas recomendações dos 7 mandamentos da revelação de Deus, que começa com a palavra não. Em muitas circunstâncias, nós temos que simplesmente pensar no imperativo, né? Temos que trabalhar. Não tem conversa. Está chovendo, está meio gripado, tem que ir para o trabalho. Não é assim? Tem imperativos. E também tem situações que não são facultativas, mas a gente sabe das vantagens, então a gente já tem raciocínio. Sabe que é bom vir ao Centro Espírita. Eu mesmo estou muito agradecido por vocês terem vindo. Na esperança de estar, e com a ambição, com o propósito, com a pretensão, por isso eu vim aqui, de estar dizendo alguma coisa que nos seja útil. Peço que continuem refletindo, aprofundando mais os estudos, as citações, longe de querer esnobar, porque nem é grande coisa, é com o propósito fundamental que eu estou dizendo, e de estimular a que estudem. Eu gosto muito de, quando eu assisto uma palestra, e que façam citações para eu ir lá verificar se está correto, e aprofundar, porque, claro, não disse tudo aqui, tão claro como está. Inclusive, me surpreende, quando eu assisto a palestra do Divaldo Franco, quando eu assisti a palestra do querido Raul Teixeira, a correção gramatical, que eles falavam as coisas, dados históricos daquilo que eu sabia, eu ficava atento como critério para
acreditar naquilo que eles acrescentavam, que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Então, isso eu considero importante, por isso que eu estou fazendo essas citações. Então, eu sugiro que deem uma estudada no capítulo 1º, olhem algumas questões do Livro dos Espíritos, que a gente precisa de motivação, né, das coisas. A gente age por amor, por necessidade, então precisa ter vontade das coisas, mas precisa de algo motivacional também. Então, para o estudo, nunca é demais, e sempre é bom, conveniente e necessário, ficam as citações feitas como sugestão. Muito obrigado por terem vindo, por me acolherem, a vocês e a Deus e a todos. Eu tenho que te agradecer, pela colaboração que tu dá para nós. Pessoal, então vamos dar seguimento ao nosso trabalho, trazendo na nossa tela mental, através do nosso pensamento, a imagem daqueles irmãos que nós queremos auxiliar de alguma forma. Com certeza essa palavra vai chegar em cada um, levando a essas pessoas que nós mentalizarmos aquilo que for necessário e do merecimento de cada um. Por alguns segundos, então, vamos mentalizar esses irmãos e logo após faremos a prece da família para dar seguimento ao nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Agora sempre. Que assim seja, e convidamos os irmãos, então, que vão trabalhar no passo para se direcionar na sala de passo, na certeza absoluta que os nossos amigos estão nos dando toda a sustentação